Louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 7 de maio, estamos na terça-feira da sexta semana da Páscoa. O evangelho de hoje é de João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Meu irmão, minha irmã, podemos interpretar a palavra de Jesus: agora parto para aquele que me enviou, como se Jesus estivesse falando da sua ressurreição e ascensão. Mas não devemos esquecer que Jesus faz essa afirmação antes de sofrer a paixão. Portanto, ir para aquele que o enviou não se refere primeiramente à ascensão, mas à morte. Jesus fala em ir ao Pai, pensando na sua morte. Ir para o Pai significa dar a sua vida em sacrifício. E é essa a condição do dom do Espírito Santo. Se eu não for, não virá até vós o defensor. A condição da vinda do Espírito não é a ascensão, mas a morte na cruz. Ou melhor, devemos entender também a ascensão de Jesus no sentido próprio do Evangelho de João. Subir significa subir na cruz. Ser elevado significa ser elevado na cruz. Assim, por meio da morte na cruz e da ressurreição, Jesus é elevado, é glorificado. Por meio dessa ascensão na cruz, Jesus é glorificado e glorifica em si mesmo todos nós. Ao glorificar Deus com o seu sacrifício na cruz, Jesus transforma a sua humanidade, assumida na encarnação, numa humanidade que é capaz de transmitir Deus, de transmitir o Espírito Santo. Ao obedecer à vontade do Pai que o enviou e ao nos amar até o ponto de entregar sua vida, Jesus fez de sua humanidade uma humanidade nova, uma humanidade que agora nos transmite o dom do Espírito Santo. Prestemos atenção a esse mistério. Nós recebemos o Espírito Santo por meio da humanidade de Jesus, humanidade glorificada. O Espírito que ungiu Jesus no batismo do Jordão e o Espírito que conduziu Jesus em seu ministério público e que ele entregou ao morrer na cruz. Esse é o Espírito que recebemos de Jesus. Assim, a separação de Jesus é, na verdade, uma separação aparente, uma vez que a sua morte vai selar uma união de coração muito mais profunda por meio do dom do Espírito Santo. Esse mistério ilumina também quando perdemos uma pessoa querida. A morte não nos separa dela, pelo contrário, por causa do dom do Espírito, estamos tão unidos a Jesus que com a morte nos unimos ainda mais às pessoas que já morreram. Mesmo que não tenhamos a alegria da presença física dos nossos falecidos, experimentamos pela fé que agora temos uma intimidade e uma união incomparavelmente mais real e profunda do que quando elas estavam vivas.